Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Boku no Hero Academia, episódio 15 da quinta temporada, e One Piece, episódio 982. Então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Vamos começar falando sobre Boku no Hero, porque no episódio 15 a gente tem aqui o Hawks, né, ele vai ali na... A gente vê um pouco do passado, basicamente, aqui do Hawks, antes dele dar aquele livrinho para o Endeavor. E aí a gente vê que o Hawks, ele de fato está espionando mesmo essa galera aí, que tá bem articulada ali. Parece que é um grupo que está associado com a União de Vilões. E a gente até vê um pouco ali da União de Vilões, né? A gente vê ali o Dabi, a Toga, enfim, toda a galera ali. E eles estão bem, vamos dizer assim, entusiasmados com o que tá para acontecer. E o Hawks, aparentemente, ele tá fazendo um papel de difundir a palavra dessa organização que se formou aí, dessa fusão. E basicamente ele tá fazendo esse papel, né, de como se fosse ali parte do grupo. Só que quando ele termina de falar com eles, de entregar um relatório que ele fez ali, a gente vê que na saída ele, na verdade, ele tá ouvindo eles. Ele treinou ali pra conseguir ouvir bem, separar bem as conversas ao longe, né, as conversas baixinhas. E ele acaba descobrindo sobre aquela trama que ele falou naquele livro, né, que ele deu pro Endeavor. Que, por exemplo, tem centenas de pessoas juntos, centenas de milhares de pessoas junto desse movimento que está sendo articulado aí. E também que eles vão atacar daqui a 4 meses. É uma galera considerável, né? Então cabe ao Hawks dar um jeito de criar um plano para conseguir impedir essa galera de atingir seus objetivos, que vai ser em pouco tempo e vai ser muita gente que tá aí. Inclusive tem heróis envolvidos no meio dessa treta, e os heróis eles estão aí espalhados, né, pelo Japão, como se fossem aí insurgentes, traidores, sei lá, né? Eles estão só esperando aí um comando para se manifestar e causar discórdia, basicamente é isso. E aí o Hawks tem que dar um jeito de pegar esse pessoal todo, né? E aí o restante do episódio a gente vê o Hawks meditando sobre o que ele pode fazer pra lidar com essa notícia, né, com essa informação toda que ele recebeu. E também, né, ele tem que bolar um jeito aí, e se ele falhar, o que ele pode fazer, né? Porque não é tão simples, não é só cercar o local, tem muita coisa que pode dar errado, né? Porque ele tem que prender não só quem tá ali na instituição, mas também os heróis que são traidores, né, que estão aí no Japão afora. Então é bem complicado. E aí é onde ele acaba tendo aí uma ideia interessante, que ele combina com o serviço público ali, de fazer com que as crianças, né, os heróis ali que já fizeram um certo estágio e tal, né, que eles voltem para os estágios, que eles comecem a adquirir experiência de campo o mais rápido possível, que é para ajudar, para dar uma mão para essa potencial guerra que venha a acontecer. E é basicamente isso que o Hawks pede para o Endeavor naquele livro, né? Se ele fracassar, né? Se o Hawks fracassar ali no plano dele, o Endeavor vai ter que, junto com essa patota aí de jovens dinâmicos, salvar o dia, basicamente. E aí o Endeavor, ele lendo isso no livro, ele acaba então concordando em treinar todo mundo ali o mais rápido possível, né? Então ele magicamente gosta dessa vez de querer treinar o Midoriya, o Bakugou e, óbvio, o filho dele que já ia treinar, né, o Todoroki. E aí é bem interessante que a gente vê o Endeavor perguntando, né, qual é por que eles estão ali, né? Ele pergunta ali especificamente para o Midoriya e o Bakugou. O Todoroki fica de fora dessa conversa. O Midoriya é engraçado porque ele faz um monólogo praticamente do porquê que ele tá ali, que o Endeavor resume de maneira bem precisa, de que ele quer ser capaz de ajustar precisamente a liberação do seu poder em batalha. Ele quer usar o que ele pode utilizar em batalha, sacou? De maneira sem maiores problemas, né? Sem sair do controle nem nada do tipo. Esse é o ponto do Midoriya. Já o Bakugou, ele tem algo um pouco diferente. Ele quer ser o número 1, ele acredita que com o poder dele, ele tem um grande poder, pode ser o maior poder de todos, só que ele acha que só essa força não é o suficiente, somente a força bruta dele não vai ser o suficiente. Ele quer ver o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer também, que é para ele poder se adaptar a isso e assim ele conseguir ser mais forte para conseguir passar o número 1. E sim, ele falou isso na cara do Endeavor. Já o Todoroki é um pouquinho diferente. O Todoroki, como ele viu ali que o Endeavor não falou dele, né, não chamou ele na conversa, ele se intromete e ele acaba falando que
ele só tá usando o Endeavor, né? De que ele não perdoou ele como pai ainda, por tudo que aconteceu com a mãe dele e tal. A família ainda tá bem, né? Bem bolada, vai, com tudo que aconteceu. E ele tá ali não como filho do Endeavor, mas sim como um herói, né? Ele quer aprender a ser melhor como herói. E calhou apenas do Endeavor ser o herói número 1. Então ele quer aprender a ser melhor com o melhor. Basicamente é isso. Então ele deixou bem claro ali para o Endeavor que não é para ele tratar o Todoroki como se fosse o filho dele, né? O que doeu sim no ego ali do Endeavor, porque a gente sabe que ele queria passar um tempo com o Todoroki, mas o cara tá achando que todo mundo vai esquecer magicamente, né? De tudo que rolou. Não vai, não é assim tão simples, né? Enfim, então ele leva a sério essas palavras do Todoroki. Só que, cara, o treinamento que ele vai passar é sinistro, tá? Porque, ao contrário das outras agências, ele até explica aqui, as agências elas são muito focadas em procurar tipos específicos de herói. Tem agências focadas em encontrar heróis que resgatam melhor, tem algumas que procuram heróis que lidam melhor com os marginais, que combatem mais o crime, e tem outras que trabalham de outras maneiras. No caso do Endeavor, ele quer ser bom em tudo, né? A agência dele é boa em tudo, tem que ser sinistraço, tá ligado? E basicamente ele vai então fazer com que todos eles fiquem muito mais fortes em diversas áreas diferentes, né? Ele vai aumentar, vamos dizer assim, o heroísmo vai em todas as áreas. E aí ele começa dando uma aula aqui bem interessante, né? Mostrando um pouco dos poderes dele, como é que ele usa, onde ele dá um impulso bem grande ali pra perseguir um rapaz ali de moto, né? E ele, tipo, alcança o cara facilmente. E as crianças não conseguem acompanhar. E aí o Todoroki, ele percebe qual é o que o Endeavor tá tentando passar ali naquele momento. O Endeavor, ele concentra o fogo dele nas pernas para ganhar impulso. E o Todoroki consegue fazer isso, ele percebe que ele pode fazer isso também porque ele é filho do Endeavor, né? Então normalmente ele vem deslizando no gelo, né? Ele se locomove usando gelo. Ele pode usar o gelo e o fogo também, ele pode se deslizar ainda, mas usando o fogo como um propulsor, basicamente. E o Bakugou é a mesma coisa, só que no caso do Bakugou é um pouco diferente. O Endeavor, ele fala para o Bakugou que ele pode até ser rápido com os poderes dele, mas não é o suficiente pra assim, a Vera, né, quando ele for trabalhar realmente como super-herói, e só a velocidade que ele tem agora não é o suficiente, ele precisa ser mais rápido ainda. E aí ele dá um exemplo, justamente quando ele avança mais rápido que as crianças ali, ele acaba salvando uma mulher que ia ser atropelada por um caminhão, né? Então o Bakugou, ele tem que ser mais rápido porque pra valer, quando você é um herói pra valer, você não vai perder ponto nem nada do tipo, você pode perder vidas, né? Vidas estão em jogo quando você é um herói de verdade em tempo integral, então é bem diferente, né? As consequências dos seus erros são bem diferentes, bem interessantes. Então basicamente fica, combinado ali que o Todoroki e o Bakugou, eles vão treinar a sua velocidade de locomoção, né? O Todoroki e o Bakugou, eles têm que aprender a concentrar os seus poderes, canalizar eles de maneira que eles se impulsionem mais rápido para conseguir mais mobilidade. Já o caso do Midoriya é um pouco diferente. O Midoriya, ele quer controlar melhor seus poderes, e o Endeavor até percebe durante o episódio que o Midoriya, ele tem alguma similaridade, né, com o All Might nos seus poderes. Então, como ele está tendo problemas para controlar, o Endeavor fala o seguinte: olha só, pega o que você já domina, o que você já usa legal, e vê o que tá faltando, né? No caso do Midoriya, ele tem dificuldade de dominar o Air Force, que é aquele peteleco dele. Ele ainda não domina completamente. Então o Endeavor pede para ele treinar esse Air Force para que ele use até se tornar natural, para que ele não precise mais se preocupar em usar os poderes, como é o caso do Full Cowling, por exemplo, que ele tem. Então, assim, o Midoriya até questiona ele sobre usar o chicote negro e tal, mas o Endeavor fala que primeiro ele tem que pegar o que ele já pode fazer e usar da melhor maneira possível, tá ligado? Ele tem que melhorar o que ele já faz, e aí sim, depois, ele pula para outras etapas, beleza? Então todo mundo ele vai ter que fazer isso, na verdade, de treinar por instinto, né? Até conseguir manifestar os poderes de maneira instintiva. O Todoroki, porque ele sempre usou gelo a vida dele inteira, né? Então agora que ele tá, né, começando a usar os poderes de fogo pra valer, né? E dá pra ver que ele tem umas combinações bem interessantes. O Bakugou, ele vai ter que gerar explosões diferentes do que ele já faz, ou até um pouco diferente pelo menos. No caso ali do impulso, o Midoriya tinha até falado durante o episódio sobre ter é como se o impulso que ele fosse dar é uma variante daquele tiro AP Shot que ele dá, né?
Então é bem interessante, é algo parecido, só que usado para locomoção. E o Midoriya tem que dominar o que ele já tem, né? Tem que dominar os poderes dele base antes dele pular para um outro tipo de poder diferente. Então bem interessante, cara. Vai ser um treinamento sinistro e eles têm pouco tempo para evoluir, né? Não só eles, como outros alunos também. Inclusive o próximo episódio vai ser focado em outros alunos também. A gente vai ver aí o que os outros estão fazendo aí nos seus estágios. E agora falando sobre One Piece, episódio 982, a gente tem aqui um dos episódios mais bonitos, né? Desde que eles mudaram a animação bastante aí, tá bem bonitão. E também foi um dos episódios mais bem contados, né? Que eles estavam dando uma segurada, né? Em como a história tá progredindo, porque tá muito próximo do mangá. Mas hoje até que eles contaram de uma maneira bem legal. Gostei de muita coisa que aconteceu aqui na narrativa desse episódio. No início aqui a gente vê antes dos Chapéus de Palha atacarem a frente ali de Onigashima, né? Onde o Denjiro tava falando que aquele portão ali que fica ali na frente é praticamente uma fortaleza, né? E que eles iam sofrer um ataque severo ali, porque os caras têm muito armamento, muitos canhões ali, e seria um problema passar por aquela parte, né? Só que aí Kikunojo acaba avisando, olha só, tem um navio nosso que sumiu indo para aquela direção ali. E aí quando o pessoal se questiona, né, o que aconteceu, ocorre uma explosão justamente naquela região ali no horizonte. E aí o LOL pergunta, cara, cadê os Chapéus de Palha? Cadê? Pois é, os caras foram na frente e causaram uma destruição, né? Causaram uma baguncinha já lá na frente. E aí é bem legal que o pessoal fica impressionado, né? De ver que os Chapéus de Palha destruíram o lugar completamente. Era pra ser algo difícil, né? Nesse primeiro momento, mas dane-se, né? Dane-se. Os caras simplesmente limparam ali o lugar sozinhos, sem ninguém, né? Foi bem legal. Depois a gente vê aqui o que tá acontecendo dentro de Onigashima, onde a gente vê ali o Orochi se divertindo com algumas garotas. A gente tem ali os Numbers, né, aparecendo. Gostei do som dos Numbers, eles são bem assustadores, ficou bem legal. E o Queen enchendo ali a bucha, né, com os feijões, né, com aquela sopa de feijão que ele tava querendo muito lá em Udon. E aí a gente vai aqui para uma cena bem legal que é sobre Kaido e o seu filho, né? Que tem alguém lá fora que não tá nas festividades de Onigashima, tá nas montanhas de Onigashima, e basicamente a pessoa tá ali quebrando umas paredes de pedra, tipo, na força bruta, tá ligado? E o Kaido tá curioso, vai pra saber qual é a surpresa que o filho dele vai preparar. Então a gente tem aí vamos dizer assim, uma nova geração, de fera bruta, né, surgindo aí mais pra frente. E é um personagem misterioso nesse primeiro momento. Depois a gente vai para o que, cara, pra mim é um dos pontos mais altos desse episódio, que é o clipe musical de Onigashima. Praticamente um clipe musical esse daqui. Os caras fizeram parecer que é um clipe realmente. Ficou muito legal. Cara, genial isso daqui. Ficou muito maneiro. O Queen dançando, fazendo a chamada ali de quem tá presente. O Scratchman Apu, né, ele é o DJ ali do show, né, que tá acontecendo. É bem legal. E aí ele vai chamando todo mundo, né? Os Whiters, os Pleasures, os Gifters, Tobiropos, que não estão ali, não comparecem nesse primeiro momento. É bem legal. Inclusive os Tobiropos eles tinham sido chamados pelo Kaido, né? Eles estavam ali aguardando eles numa sala que a gente vê um pouco mais pra frente. Mas a gente já tinha visto a silhueta deles anteriormente lá, quando o Kaido estava falando sobre o seu filho, tá? E aí a gente tem aqui uma cena também que é sobre o Fukurokujo e o Orochi. O Orochi, ele tá perguntando ali pro Fukurokujo por que ele não vai comemorar, né, junto ali com os cupinchas ali do Kaido. E o Fukurokujo, ele diz que não quer participar das festividades, que ele tá preocupado em manter o Orochi seguro, né? Só que o Orochi, ele fala que não tem problema, pode ir lá, pode comemorar, porque a ameaça, que era os samurais, acabou, né? Não tem mais. Ele, depois da grande estratégia, o grande plano infalível, nível Cebolinha ali do Orochi, né? Deu tudo certo, segundo ele, e não tem com que se preocupar, né? Pode ir lá comemorar, confia, não vai acontecer nada demais aí no decorrer das festividades, né? Mal sabe ele o que está acontecendo lá fora. E aí a gente vê finalmente quem são os Tobiropos, né? Vai revelando ali aos poucos a silhueta deles. E aí a gente vai aqui então da esquerda para a direita, né? A gente vê ali a Uchi, que é a irmã do Peijuan, né? Então aí é
uns irmãos aí muito louco, né? Ela é toda espontânea e tal, enquanto o Peijuan é um cara bem mais tímido. E principalmente ele tá bem triste ali porque ele... jogaram ali na cara dele, né? O último ali da lista jogou na cara dele que ele deixou escapar, o Sanji. A gente tem ali o Rushu, ele que é um cara mais centrado e tal. Achei meio bizarro, ele tá todo de vermelho. Mas enfim, é uma roupa bem esquisita ali dele. Ele é um cara bem sério, bem centrado. Ele não gosta muito da infantilidade, né, dos irmãos ali. A gente tem a Black Maria, que estava só mirando ali na ult. Opa, entenda como quiserem, né? Mas é um mulherão ali, no fim das contas. O X-Drake tá aqui também. A gente sabe que ele tá envolvido, né, com os Tobiropos aí. E ele, bom, é um dos caras mais poderosos, então, que o Kaido tem à disposição. E tem o Sasaki também, né? O Sasaki, foi ele que jogou na cara ali do Peijuan, que ele falhou, né, em segurar o Soba mascarado, né? Então, assim, bem interessante. E aí, eles estão conversando ali sobre algumas coisas, né? Enquanto a gente vai conhecendo a personalidade deles. Até o momento que eles se perguntam sobre o porquê que eles estão ali. Provavelmente o Kaido chamou eles porque deve ser alguma coisa relacionada ali com a família, né? A família, olha aí, me lembrei do Velozes e Furiosos aí que teve recentemente. E acontece que a ult, né, que chama ali a atenção pra essa questão aí da família. Então deve rolar alguma treta entre o Kaido e o filho dele aí mascarado, que a gente ainda vai ver mais pra frente, né? Porque o cara não tá participando das festividades, ele não tá gostando muito desse clima aí de Onigashima. Então tem coisa aí, com certeza, né? E pra finalizar o episódio, a gente vê aqui os Chapéus de Palha esperando, né, os aliados chegarem, enquanto eles estão ali comemorando a entrada do Jinbe, né? Eles fazem uma comemoração ali, oficial do Jinbe. Só que aí os aliados aparecem com muita vontade, né? Gritando ali, esbravejando, agradecendo os Chapéus de Palha. E esbravejando que eles estão indo em direção ao Onigashima para concluir ali o sonho do Oden. E dá pra ver que eles estão bem animados, né? Com os feitos ali dos Chapéus de Palha. E aí o Ruffy, ele decide fazer uma coisa diferente, né? Ele decide não comemorar a entrada do Jinbe nesse primeiro momento nos Chapéus de Palha. O que ele quer é primeiro invadir Onigashima e lá dentro aproveitar as festividades que estão rolando lá dentro pra aí sim fazer a maior celebração de todas do Chapéu de Palha pra homenagear o Jinbe. Então é bem legal aí, né? Ele tá almejando, tá sendo ambicioso, né? Nessa comemoração aí da chegada do Jinbe. Bem legal. E assim termina então esse episódio. O cara foi bem animado, um episódio bem animado, com um show de efeitos especiais, né? Diga-se de passagem. Os Tobiropos são um pessoal aí que parece bem perigoso, né? Tá bem acima da média. E tem esse mistério aí de quem é o tal filho do Kaido, né? No anime. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui, valeu nerds. Fui!